Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único digno de se receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos aqui celebrando a memória do Senhor, que um dia Jesus Cristo, Ele morreu sim por nós lá no Calvário, mas Ele não ficou morto, Ele vive para sempre, amém? Glórias a Deus, e por ordem dEle, em memória dEle, nós nos reunimos para participar do corpo e do sangue de Jesus, são os elementos, né? O corpo, né, que é o pão consagrado, vai representar o corpo de Cristo, e o suco da uva representará o sangue do Senhor, que tirou o pecado do mundo, amém? No passado, na antiga aliança, o sangue dos animais era usado para cobrir o pecado de uma pessoa, do povo de Deus, até aquela pessoa pecar de novo. Mas onde Jesus não cobre o pecado de ninguém, nem daquele que é do povo de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo, amém? Quando Jesus entra, o mal sai, a pessoa se arrepende e é lavada no sangue do Senhor Jesus. São três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três que são um, testemunha aqui na terra, irmãos, representado pelo Espírito, a água e o sangue, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessas campanhas, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a bênção de Deus para nossas casas. Deus, Ele tem que estar na nossa casa é do Senhor Jesus, então tolerância zero para o pecado, para a coisa errada. O mal tem que sair, porque nós não deixamos ele entrar, em nome do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos, mesmo que estão nos acompanhando através da internet, já compartilhe esse culto, para as pessoas poderem participar ao vivo, preparar lá um pedaço de pão, um pouquinho do suco de uva, daqui a pouco nós vamos estar participando, mas agora nós vamos orar, vamos louvar, vamos entrar na palavra, depois nós vamos participar da Santa Ceia, e será aquela bênção em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, envolva-nos na Tua presença, Pai, no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai. Senhor Jesus, envolva-nos para nós entrarmos nas liberdades dos filhos de Deus. Isso, você pode. Você está na casa do Teu Pai. Na casa do Teu Pai você tem liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor. Oh, toca-nos nessa hora, Pai, em espírito e verdade, Pai. Os olhos do Senhor estão a procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Não é aquele que adora só quando está bem, não, é aquele que adora sempre, é aquele que está sempre firme na presença de Deus. Se ele está bem, ele glorifica; se ele não está bem, ele glorifica. Ele continua firme, olhando para Jesus e apontando para Jesus, sabendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Deus, Ele quando não está nos abençoando, Ele está nos ensinando, e o ensino de Cristo, ele é necessário, nós precisamos aprender dele. Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele já se faz presente para mudar a sua vida, para transformar a sua história. Entra, povo de Deus, entra na liberdade do Filho de Deus, glorifica o Todo-Poderoso que te fez, para você ser aquele que anda com Ele, em comunhão com Ele, em comunhão com a palavra dEle, para não perder bênção, mas para tomar posse da bênção e da vitória, falando do amor do Senhor Jesus, vivendo o amor do Senhor Jesus, de tudo que Ele conquistou por nós lá no Calvário. Maravilhoso Jesus Cristo, Tu és. Isso, glorifica Ele, igreja. Levanta a sua mão, dá glória a Deus, diz aleluia. Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, vem com o Teu poder e a Tua unção, com o Teu fogo, Pai, sobre essa vida, Pai, sobre cada um, meu Pai, que está buscando, meu Pai, nesse momento, buscando por uma multidão de queridos e familiares. Talvez você não tenha um hábito de orar, mas feche os seus olhos e olha para Jesus. Isso, fala com Ele, agradece pelo ar que você respira, agradece pela sua saúde, agradece por tudo que você é, em nome do Senhor Jesus. Isso, talvez você tenha muita coisa para pedir, mas Jesus Cristo, Ele sabe tudo o que você precisa. Agradece primeiro, vai agradecendo, vai o glorificando. Ele é o único dia de louvor, Ele sabe tudo pelo qual você está passando, mas agradeça-o, glorifica-o na beleza da tua santidade. Maravilha, me canta na Marabá. Tororama,
entrar na liberdade dos filhos de Deus. Oh, entra na obediência. Entra. Oh, coloca a tua casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou o preço da nossa salvação. Pagou o preço. Sim, Ele pagou o preço da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Venha para nós. Venha com o teu poder sobre as nossas vidas. Oh, derrama da tua unção, do teu fogo. Ele se humilhou. Homem se tornou em meu lugar. Em meu lugar. Sua vida veio dar. Se entregou. Poder algum usou. Mais um olhar de terno amor, me salvou. Poder supremo, tem o Senhor, em sua palavra, o universo se formou. Em toda a glória, riqueza e esplendor são maiores do que o nosso Criador. São maiores do que o nosso Criador. Glorificado, teu nome é, e exaltado por tudo que Ele é. Mas do seu trono, um dia se afastou, para mostrar ao mundo o teu amor, Jesus se humilhou, homem se tornou em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, poder algum usou. Mais um olhar de terno amor, me salvou. Oh, poder supremo, tem o Senhor, em tua palavra o universo se formou. Em tua palavra o universo se formou. Em toda a glória, riqueza e esplendor são maiores do que o nosso Criador. São maiores do que o nosso Criador. Glorificado, seu nome é, e exaltado por tudo que Ele é. Mas o teu trono um dia se afastou, para mostrar ao mundo o teu amor. Levanta suas mãos, Jesus se humilhou, homem se tornou em meu lugar, sua vida veio dar, se entregou, poder algum usou. Mais um olhar de terno amor, me salvou. Jesus o Cristo se humilhou, homem se tornou
usou. Mais um olhar, mais um olhar de eterno amor, de eterno amor, me salvou, isso entra na liberdade dos filhos de Deus. O poder supremo já se faz presente para mudar a sua vida, para transformar a sua história. O verbo se fez carne, ele veio em carne. A honra que Deus nos deu, que a sua glória se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos descobrir a glória do unigênito Filho de Deus Pai. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Foi o próprio Cristo, o Criador de tudo que existe e que há, o autor e consumador da fé, o Criador e sustentador de todo o universo, que te convidou para cear. Foi Ele sim, foi Ele que te trouxe, é Ele que tem todo o poder, é Ele que já começou a obra e é Ele que vai terminar. Senhor Jesus, envolva-nos na tua presença, envolva-nos no teu amor, na tua misericórdia, cada um representando a multidão, alcançando, meu Pai, alcance o coração mais duro, mais impenetrável, meu Pai. Senhor Jesus, remova, meu Pai, aquele coração de pedra, coloca um coração igual ao seu, disposto a obedecer, a cumprir todo o seu querer. Essa é a ceia da aliança, para aquele que tem uma aliança, um compromisso com Cristo Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, minha casa, minha família e tudo que há em mim e tudo que eu tenho necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder para me curar, para me libertar, para levar o teu brilho para a minha casa, para a minha família, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nosso querido amado Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós só existimos e respiramos para o adorar. Amém, pois? E hoje é dia de celebrarmos a memória do Senhor e a preparação, a oração, o louvor, e agora vamos para a palavra. Amém? Pode sentar, nós estamos estudando aqui o livro dos Juízes. Juiz é a transição, né?
entre a lei e os reis, né? Em nome do Senhor Jesus. É o 7º livro da Bíblia, lá no capítulo 1. Em nome do Senhor Jesus. Terminando aqui essa parte da saga de Josué, o homem que nasceu Oséias, né? Que é salvação, né? Só que na Bíblia também tem um outro Oséias, né? Tem lá um profeta chamado Oséias, mas esse Deus mudou o nome dele. Mas esse Oséias aqui, Deus mudou o nome para Josué, que é Yoshua, que significa só Deus salva, que é o mesmo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus significa Deus salva. Cristo é ungido, que é Messias, né? Cristo não é sobrenome, né? É o que o nosso Senhor é. Jesus é o nome e o ungido é o que ele é, em nome do Senhor Jesus, amém? Abre lá Juízes, o capítulo 1, nós estamos aqui no versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Põe a mão na cabeça e fala, ai, misericórdia. Irmãos, é isso. Às vezes nós toleramos o mal. Deus mandou expelir todos os inimigos, mas a gente vai tolerando, vai deixando o mau pensamento, o mau sentimento, vai achando que aquilo é normal, vai dormir com mágoa, com ódio, o casal vai dormir brigado, briga com o filho, não se acerta, deixa o menino sair para a rua, e quando volta, em vez de conversar, já briga de novo para ele querer voltar. O marido briga com o marido porque o marido chegou tarde, em vez de conversar, briga com o marido não querer voltar e assim por diante. Não é por força nem por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Deus, ele deu condição desse povo conseguir mesmo expelir todos os moradores da terra, irmãos. Tudo era necessário. Canaã já estava ganho. Gileade nem fazia parte da terra de Canaã, mas foi agregada à terra de Canaã, porque era necessário. Porque se Gileade não fosse conquistado por Canaã, tem um profeta chamado Elias, já ouviu falar dele? Já ouviu falar em Elias? Elias era dos descendentes de Gileade, irmãos. Ele nem seria profeta de Deus, não ia estar na Bíblia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Deus sabe tudo, irmãos. Só que ali em Gileade, quando aquelas 2,5 tribos conquistaram aquele espaço, eles foram lá lutar junto com as demais tribos até conquistar toda Canaã. Só que eles deixaram as mulheres, as crianças e seus bens todos lá naquele lugar, cercado de inimigo. Mas não teve um engraçadinho que foi lá mexer com as mulheres e com os filhos deles. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha aquele que a vigia. Em vão trabalha a sentinela, irmão. Em vão trabalha o cintilante, só vai perder tempo. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que a edificam. Quer dizer, vai estar trabalhando inutilmente, irmãos. Se você não colocar Jesus à frente de tudo, Deus à frente de tudo, você não esperar a orientação de Deus, não adianta. 5 anos, aquelas mulheres, aquelas crianças ficaram lá enquanto seus maridos estavam lutando, ninguém se perdeu, irmãos. Ninguém, tirando aqueles 36 lá em Ai, ninguém se perdeu, irmãos. De todos os moradores que estavam ali, e isso que nós vamos nos atentar, mas da mesma maneira que Deus, ele deu condição de eles chegarem até ali, e todos os inimigos que se levantaram, caíram, todos os demais que já estavam naquela terra, eram para ser expelidos. Mas aí a pessoa pensa assim, mas já tem uma coisa que já faz parte da minha família, é uma maldição hereditária, é uma mal genética, é uma tradição. Para com isso. Deus, ele mudou tudo isso. Ele já transformou nossa vida. Na palavra de Deus, nós temos que aprender a entrar no caminho santo, no caminho honesto, num caminho que só o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Isaías capítulo 35. Amém?
Onde fica Isaías? Passou próximo ao meio da Bíblia, tem os Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Amém? No versículo 8 diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Amém, por Deus. O caminho santo, único, não tem outro. Não tem outro. Esse o aqui é um artigo definido, não é indefinido. Não é um caminho, igual aí fora se faz. Que todos os caminhos levam. Não precisa ficar preocupado. Faz o que você quiser da sua vida, que todos os caminhos levam a Deus. Você caiu na armadilha do Satanás. O diabo te enganou. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Como eu falei, um artigo definido, então você tira esse o e substitui por único. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai, vai ao céu fora da palavra. Não tem jeitinho. É tolerância zero para o pecado. Deus não ouve o pecador, não porque o pecador ele não ama o pecador, mas pelo contrário, para o pecador não se enganar pensando que Deus aprova tudo o que ele faz. Então ele não ouve o pecador, mas Deus está preparando Jesus, a palavra, irmãos, para você conquistar, para você remover tudo que não presta da sua vida, para você ir crescendo na graça. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, se enchendo de fé em fé, de glória em glória. Quando você ouve a palavra, você já crê, independente do que você está vivendo, e aí você já glorifica, e é só aguardar no Senhor. Não precisa ficar martelando Deus. Deus sabe que você precisa, antes mesmo você precisar, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Amém? Ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo, não tem outro, irmãos. E é o que acontece nesse caminho santo, irmão. Nós ficamos invisíveis, como diz lá no Salmo 91, 1000 cairão a nosso lado, 10.000 a tua, mas tu não vai ser atingido. Por quê? Porque nós vamos ser invisíveis. Olha aqui, por quê? Olha a continuação do versículo: o imundo não passará por ele. Irmão, se toda hora o imundo está passando pelo nosso caminho, é porque nós ainda não estamos no caminho santo. Nós ainda estamos à beira do caminho. E ali à beira do caminho o inimigo passa. Ele está à beira do caminho. Ele crê, ele estremece, mas ele não muda. O diabo, diz a palavra de Deus, está lá em Tiago, mas ele não muda. Então ele está ali à beira do caminho, só para pegar quem já está à beira do caminho. Quem está à luz do caminho, então misericórdia, já está na mão do bicho. E tem gente brincando com isso. Sabe como que é, né? A Bíblia fala para não ser demasiadamente justo. Irmão, não cai nessa, a letra mata. Ser demasiadamente justo é para você justificar alguém por aí, irmãos. Para você se justificar, que o justo não se justifica. Não é para você deixar de fazer coisas boas. Não, você tem que ser o melhor possível. Ser de santo porque o Senhor Jesus é. Então, para você andar no caminho santo, tem que ser santo. Fala para o irmão do lado: para você andar no caminho santo, tem que ser santo. Separado do mundo. Separadão. Não adianta. Não adianta estar com um pé no mundo, outro pé na igreja, né? Porque você está com o pé na igreja, você acha, mas a igreja, o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Você está no tempo feito pela mão de um homem. Perguntar mesmo, você está até chegando na igreja, mas não se chega a Cristo. Você é aquele mesmo turista em Israel, não é aquele israelita. Tem muita gente em Israel que não é israelita. Não podemos ser turistas, nós temos que ser habitantes. E o habitante tem documento, igual o filho tem documento. Não adianta se você falar que é filho de alguém, né? Quando tem uma pessoa famosa, eu sou filho de fulano, mas você não é filho de fulano, você é filho de outro cicrano. Não adianta, irmãos. É a mesma coisa com Deus, uma falsidade ideológica. Você falar que é filho de Deus, se você não tem buscado o reino e a sua justiça, se você não nasceu da água e do Espírito, está lá em João capítulo 3, se você não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, está lá na carta aos Romanos, que é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Você precisa aprender isso. Então, nesse caminho santo, o imundo, ele não passa. Continuando em nome do Senhor Jesus,
Mas o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão. Amém, irmãos? Olha que bênção. Os loucos, mano, aquela pessoa sem juízo, mano, pode ser sem juízo quanto for, mano, se chegasse ao Senhor mesmo, eles vão acertar o caminho santo. Quantos sem juízo mudaram de vida? Quantos, irmão? Totalmente sem juízo. O sem juízo não é só aquele, talvez, uma pessoa que precisa de um tratamento psiquiátrico, que precisa mesmo ali de um cuidado mesmo, talvez um manicômio aí, judicial ou não. Não, é aquela pessoa que ainda não tem apreço pela palavra de Deus. Isso é um louco, mano. É uma pessoa sem juízo porque está sem o juízo da palavra. Não está ali confiando plenamente na palavra, e fica ali, mas é assim mesmo, minha família é assim, só fala de desgraça, só fala, minha filha não presta, meu marido não presta, meu patrão não presta, meu vizinho não presta. Nunca sai isso da sua boca, irmãos. Pelas suas palavras nós seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Temos que ficar diante do Todo-Poderoso. E ali nós vamos tomar posse da bênção e da vitória. Olha aqui no capítulo 41. O versículo 10, muito conhecido, diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da justiça dele. Exatamente, é a palavra, você tem a palavra, você é um justo, você aplica a lei de Deus, e por mais que falem de você, irmão, vão falar da boca para fora, irmãos. Vão estar falando que não sabe. Talvez tem pessoa que nunca plantou mandioca com você, nunca criou galinha com você e quer falar de você. E você está se preocupando com isso. Não se preocupe com isso. Olhe para Jesus e aponte para Jesus. Porque olha aqui, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-las, mas não os acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém, por Deus? Exatamente. Se Deus é por nós, quem se levantar, irmãos, misericórdia. Vai dar conta, não é para nós, vai dar conta a Deus, irmão. É Deus. Quando nós vamos contra a palavra, nós não estamos só contra que o ministro está ministrando, mas contra o próprio Senhor, irmãos. Contra a própria Trindade, da Santíssima de Deus. E assim, estando firme no caminho santo, estamos preparados até mesmo se alguém falar alguma coisa de nós. Como aqui o versículo 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Ainda que te fala que você é um povozinho. Sua igreja não é certa, isso, aquilo, outro. Não, é ensinamento. É aprendendo do Senhor que nós estamos, não é uma nova religião, nem antiga, que não importa, né? É ensinamento da palavra. E no ensinamento nós vamos aprendendo do Senhor, porque o povo que é de Deus só é destruído por falta de conhecimento. E nós não queremos ser destruídos, não queremos ficar de fora naquele grande dia. E alguém fala, vai lá naquela igreja que tem porta de bar, vai naquela igreja que é isso, aquilo, outro, que não sei o que lá, que a igreja é essa. Não tem essa. Jesus, ele falando de houverem 2 ou 3 reunidos o nome dele, ele está no meio, irmão. Quem negar isso vai dar conta é a Deus. Vai dar conta a Deus. Mas o que nós precisamos é o quê? Levar a palavra, com amor. Com amor. Não adianta ir contra a religião e a igreja de ninguém. É você mostrar onde está o amor e o poder. É aí sim que nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Com amor, irmãos. Amando. A pessoa não vale nada, mas você não fala para ninguém. Nem no seu pensamento você deixa entrar que a pessoa não vale nada. Não, ela tem muito valor. É uma alma preciosa para o Senhor. Nós temos que começar a nos corrigir nesses pontos. Porque nós acabamos amaldiçoando.
Acabamos fazendo algo ali que depois a gente não vai conseguir corrigir, porque igual uma flecha atirada, a palavra ela não volta vazia. Aquilo que você falou no mundo espiritual, por mais que ninguém esteja vendo, se você falou, o inimigo ele captou aquilo e ele vai usar contra você no tribunal. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Fala o que quiserem. Bichinho de Jacó, povozinho de Israel, que não sei o que lá. Não caia nessa. Que a minha é mais antiga, que não sei o que lá. Irmãos, vai estudando. Nós temos que ser obreiros mesmo que está ali, que tem ali o conhecimento da palavra de Deus. Para que quando houver algum questionamento, nós possamos até argumentar. Mas ao servo de Deus nem convém contender, irmãos. Nem convém. É você viver o evangelho mesmo que vai fazer a diferença. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel, irmãos. Ali o povo chegou na terra prometida e vários dos irmãos ali representados. Cada família tem problema, irmão. Não pensa que a sua família tem mais problema que a minha, ou menos. Irmãos, toda família tem um engraçadinho, tem um palhaço, tem um contador de piada, tem um tirador de sarro, tem um lá que gosta de encher a cara e acaba caindo pelas beiradas. Tem, irmão. Tem um lá que não leva desaforo para casa, tem um que vive irritado, Sofia que vive cuspir no fogo, tem um fofoqueiro, uma fofoqueira. Toda família tem esse. Mas quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro e depois toda a sua casa. Independente da estrutura que a sua família tem, irmãos, independente da tradição que a sua família tem, não vai passar para frente. Tem que parar em nós. Ali cada um, nós vamos ver mais um pouquinho lá em Juízes, que cada uma das tribos tinha algum defeito. Nenhuma família é perfeita, irmãos. Família perfeita vai ser no céu. Igreja, não tem igreja perfeita. A igreja perfeita é no céu. Se você olhar para Jesus e apontar para Jesus, você vai ver que a igreja nem tem defeito. Agora, se você ficar olhando para o irmão, você acompanhar o irmão uns 10 quilômetros aí, você vai ver o irmão fazer alguma coisa, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Ninguém é humano, ninguém é imune a errar. Ninguém. Por isso que o nosso alvo, por isso que o centro mesmo daquilo que nós temos que alcançar, o nosso norte, é o Senhor Jesus, meu. Ele é o exemplo da nossa vida. Então, acabou mesmo maldição hereditária. Tem que parar, irmãos. Nós somos pregadores do evangelho. O evangelho é boa notícia. Ainda que tudo diga que aquela pessoa não vale nada. Não, ela é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vai abençoando a pessoa com a sua palavra, vai dando um bom dia, uma boa tarde, vai declarando a bênção. Não faça acepção de pessoas, para você quebrar esse ciclo, começando por você, pela sua atitude, porque um cristão verdadeiro, primeiramente, é no mínimo, muito educado, com todos. Mesmo se a pessoa te fizer mal, já te roubou, já te passou para trás, já te falou mal, te fez uma fofoca sua, que quase destruiu a sua vida, destruiu a sua carreira, você abençoe, irmão. Nós não tratamos a pessoa da maneira que ela merece, da maneira que ela merecia, do jeito que ela nos trata. Porque se nós tratarmos a pessoa do jeito que ela merece, do jeito que ela nos trata, o mal não está só na pessoa, está em nós. Aprende isso. Agora, se você paga o mal com o bem, aí sim vai quebrar aquele ciclo, irmão. Você vai tirar mesmo aquele combustível de Satanás, que ainda está queimando na sua família, e às vezes por gerações, que lá atrás, você nem sabe, há 1000 anos atrás, teve um antepassado seu lá, que fez um pacto com Satanás, irmão, com o diabo, ou foi amaldiçoado por alguém, e aquela maldição vai passando de pai para filho, irmão. Vai passando, irmão, até ser quebrado em Cristo Jesus, irmão. Porque contra Jacó não vale encantamento, contra quem de Jesus Cristo não vale nenhum tipo de encantamento. Aí acabou a má notícia, porque você é um portador de boa notícia, você é uma pessoa mesmo que entrou no caminho santo. Aí o circunciso imundo não passa, e você vai passar essa bênção para frente, vai passar para a sua família, para os seus filhos naturais, para os seus filhos espirituais.
Mas não, a pessoa fica lá, mas é assim mesmo, né? Vem no sangue, né? Ah, lá o não sei o que lá na minha família, lá atrás, você nem ficou sabendo, mas ninguém dava certo em casamento. Aí o seu o casamento da sua avó também, você já ficou sabendo que não era muito bom, mas ainda continuaram pela aparência. Aí o casamento da sua mãe não era muito bom, mas acabou mesmo, que agora já está mais moderno, as pessoas já estão se separando. Aí o seu casamento já não está bom, você já está pensando em separar. Sua filha nem casou, já está pensando em separar. Seu filho nem casou, já está lá vendo, opa, deixa eu ver aqui, né? Eu estou pensando em casar. Mas a maioria das pessoas está pensando em casar hoje, por não colocar Jesus na frente, já está pensando em separar. Ô pastor, por que o senhor está falando isso? É porque as pessoas pensam. As documentações que as pessoas levantam antes do casamento, que quando faz um casamento mesmo com separação de bens, separação total de bens, aí se faz com separação total de bens, alguém fica chateado. Os dois já estão pensando em separar. Né? Para mim tinha que ser separação total. A pessoa entra, sai com quem entrou. Resolver sair, sai com quem entrou. Ah, mas aí como que fica? Ué, mas você está interessado em ficar para sempre, qual que vai ser a diferença? Se é separação de bem, não vai separar. O que Deus não separe mas casa já pensando em separar. Por quê? Porque não está com o selamento, que é o cordão da terceira dobra. O casal torna-se uma só carne, mas precisa da palavra, estar nesse caminho santo, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra, crescendo junto, avançando junto, que aí é o cordão da terceira dobra. Esse cordão não se parte, amém, irmãos? A pessoa está selada em Cristo Jesus, e ali está impenetrável para o maligno, está no caminho santo, os dois juntos, como que o inimigo vai ficar até invisível, o inimigo nem vai te enxergar, não vai chegar à sua casa. 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, amém? E nada vos será impossível. Então para com isso, de pensar, não, mas tem uma maldição na minha família, tem um negócio maldito, tem que aconteceu isso, que eu tenho uma doença, que tem uma enfermidade, que minha avó teve essa doença, meu avô teve essa doença, meu trisavó, meu quataravó, que não sei o que lá. Parou, acabou tudo isso. Olha o que diz aqui em Ezequiel. Passa um pouquinho aí, você passa Isaías, Jeremias, Jeremias e Ezequiel, capítulo 18. Bem próximo, tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, antes do Daniel. Amém? Olha o que diz o versículo 1: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, aquilo que nós estamos sempre vendo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no dia da Santa Ceia. Porque no dia, que o Paulo fala lá no versículo 23, né? Que ele dá o que primeiro ele recebeu do Senhor. No versículo 23 ele diz isso. Eu vos dou o que primeiro aprendi do Senhor, dizendo, versículo 2, que tendes vós que dizeis essa palavra acerca de Israel. Olha só, o que tem vós de dizer de vós mesmo essa palavra acerca de Israel, que é do povo de Deus, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. O que é embotoar, né? Eu não sei se você já comeu banana verde também. Uva verde acho que é mais difícil, né? Mas quem tiver um pé de... Porque geralmente as uvas verdes que já vende por aí, já na verdade ela é verde, mas já está madura, né? Mas uma banana verde, romã tem muito isso, ela também amarra a boca, né? Fica... Jaca, então, e jaca amarra até a sua roupa. Eu tenho um pé de jaca em casa, se você pegar lá que ela não está granada ainda, você fica até preso nela, você gruda nela, amarga. Aqui o que ele está falando aqui, que tem dizer que os pais comeram uva, banana, qualquer coisa que amarra a boca verde, e a boca dos filhos se botaram. Quer dizer, que algo que o pai fez, o filho vai pagar. Que
que algo que sua avó fez, sua bisavó, sua trisavó, sua quadravó, sei lá, alguém lá, você nem soube, você que vai pagar. Vai continuarmos. Acabou isso. Nunca mais se diga essa parábola em Jerusalém, entre o povo de Deus. Não se pode. Tem que parar em nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O evangelho é boa notícia. A má notícia chega, mas tem que parar em nós. Você está no caminho santo. Sua família tem problema? Todas as famílias têm problema. Mas a partir de agora você vai falar: minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor. Amém, pois? E aí o mal você vai mandar embora, porque você não vai tolerar o mal na sua casa. Começa por você. Você se santifica. Ah, eu já me santifiquei. Santifica a sua família, sua casa, as suas regras, irmão. Não é para sair expulsando ninguém de casa, mas o pecado você manda embora, irmão. Não aceita a pessoa ficar pecando dentro da sua casa. Esse negócio de jovem já querer namorar em casa do namorado, dormir na casa, a namorada dormir na casa. Não, na sua casa as suas regras. Ô pastor, mas não é melhor ser em casa do que lá na rua? Irmão, sua casa, suas regras. Se você quer que sua casa seja casa de oração, casa de louvor, que a sua casa é de Jesus, você afirma que a sua casa é de Jesus, você vai saber conversar com seus filhos sobre essas coisas. Quer fazer festa? Festa com refrigerante. E com música santa. Minha casa, minhas regras. Talvez uma seletiva lá de umas músicas mais tranquilas. Que nem tudo o que não é gospel, que não é santo, é profano. Mas tem que fazer uma boa seleção, porque está difícil. Mas tem coisa que é claramente do Satanás. Uma letra que sei lá, que denigre a pessoa, que rebaixa as pessoas, ou que tem palavrão, que tem misericórdia, que nem a maioria da música popular brasileira hoje em dia, irmãos. Então, sua casa, suas regras, aí você que sabe. Você está falando que a sua casa é casa de oração, que você está no caminho santo, mas você está tolerando sua casa, suas regras. A casa dos outros é casa dos outros. Você vai de visita, vai lá numa festa, você não pode controlar. Ô pastor, mas eu posso ir numa festa? Eu festo o seu parente, irmão. Ora a Deus, irmão. Quem sabe por você estar lá, ele até te respeite um pouco e não toque tanta besteira. Né? Não bebam tanto, não vão aguentar beber. Vai santificando, irmãos. Vai orando, irmãos. Para aquele povo ficar com nojo dessa desgraça, que ser humano não foi feito para álcool, para droga, para tabaco, não, irmão. Ser humano não aguenta, irmão. Quantos já morreram? Só dá uma pesquisadinha. Quantos já morreram mesmo por conta de bebida, irmão? Dá cirrose, dá problemas hepáticos, dá problema na garganta, na língua, na boca, dá problema no intestino. São coisas terríveis, irmão. Não é só a cirrose, não. O cigarro dá lá efizema, dá câncer, a pessoa não vive, irmão. Várias desgraças que tem, a droga deixa a pessoa doida. No tempo certo vai falando, ó, nós não precisamos disso. A Bíblia não tolera bebida, álcool, droga, pecado. Não tem tolerância na Bíblia. Por isso quem é de Deus vive melhor, porque vai ter uma vida saudável, não só porque quer ter saúde, mas porque vive a Cristo. Porque mais que uma pessoa ela busque mesmo ter uma vida saudável, quem dá saúde é o Senhor. Quem dá saúde é o Senhor. Mesmo num tratamento. Por isso, nunca mitam para um médico. Depois que o médico der o diagnóstico, aí sim você pode crer. E falar assim, não, mas eu creio que pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Né? Não precisa falar para mais ninguém. Mas nunca minta para o médico. Ah, estou sentindo uma dor no joelho, mas vou lá no médico. Ah, chegou. Ah, que foi? Não estou sentindo nada não. Porque pelas feridas de Cristo... Não, depois você fala. Mas primeiro você conta tudo, irmão. E não deixa ele não te ouvir não, viu? Às vezes é melhor você pensar, o senhor entendeu? Porque tem médico que não está nem prestando atenção hoje em dia. Ele já tem lá uns 3, 4 remédios na mente dele lá, que já serve para 300 doenças, ou mais. Ou mais, eu falei 300, não estou exagerando não. Ou mais. E ele ouviu mais ou menos aquele atendimento de 1 segundo. Entendeu? Não, o doutor, o senhor entendeu? Pronto. Aí um bom médico vai te dar um bom diagnóstico, vai dar um bom tratamento e Jesus vai te curar. Amém, irmãos? Ou então, mesmo em cima daquilo que você já descobriu sobre aquilo que você precisa, você já ora, irmãos.
O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Ele morreu para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Olha aqui, continuando no nome do Senhor Jesus, versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Acabou, irmãos. Nunca mais, irmão. Ah, mas fulano é do diabo. Olha o que diz o próximo versículo. Eis que todas as almas são minhas. Todas são todas. Todas são todas. Deus ali coloca o Espírito ainda, não o santo. O santo a pessoa tem que buscar pelo fruto. Ela vai produzir o fruto do Espírito Santo, e aí ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Mas no Espírito, Deus ele já coloca. O que é esse Espírito, pastor? Espírito é como uma consciência que os animais não têm. Mas o ser humano tem uma consciência moral, que mesmo sem ser ensinado na palavra, ou ter educação mesmo aí secular, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Mas tem certas coisas que nem nós estamos falando aqui de uma coisa mais moral, né? Que, por exemplo, que intimidade é só para o casamento. Nada de tolerar o filho ficar namorando em casa, deixar os dois sozinhos. É vigilância super vigiada. Super. Por quê? Porque a intimidade é para o casamento. Quando alguém pula essa etapa, está na mão do Satanás. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, fala que a pessoa se torna uma prostituta de Satanás. Pastor, que palavra dura. Prostituta é aquela moça, coitada, que vende o corpo lá nas esquinas, porque ela acha que não tem coisa melhor para fazer. Então, é pior. A pessoa está vendendo o corpo para aquele que não é o marido, porque namorado não é marido, noivo não é marido, ficante não é marido, por menos que dinheiro. Menos, que as moças se vendem por dinheiro, vão dar conta a Deus também. Mas é o mesmo pecado, irmão. Não importa se a pessoa mesmo lá ficou com 1000 homens diferentes lá por dinheiro, ou ficou com o mesmo homem 1000 vezes e não casou. Prostituição. Isso aí é prostituição. E acabou, irmãos. A fornicação é prostituição. E aí tem o adultério, que também é prostituição. Tem a sodomia, que também é prostituição. Que aí já sai até da parte natural. Mas aí misericórdia de Deus, é muita oração. Que hoje em dia tem que vigiar até nisso, né? Aqui eu estou falando assim, deixar lá a namorada dormir. Às vezes tem que vigiar até para deixar o amiguinho dormir, irmão. Um amigo, 2 amiguinhos meninos, duas amiguinhas meninas hoje em dia, irmãos. Porque aí fora estão infernizando a cabeça das crianças. Estão querendo tirar a inocência. E até na escola tem professoras que falam isso. E comprovadamente, uma pessoa lá, conversando até com nossas lideranças lá, falou. Na hora que foi falar lá, aconteceu isso e aquilo, porque a professora incentivou a nós experimentarmos antes do casamento, que nós temos que experimentar para ter lá experiências. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Olha só, incentivando mesmo a pedofilia, incentivando mesmo a coisa errada, incentivando mesmo a prostituição, irmão. A ferir, não tem tolerância para aquilo que não está na palavra, irmãos. E aí, às vezes, um formador de opinião, e um professor é um formador de opinião. E está cheio de outros formadores de opinião que são piores aí na internet. Muita oração. Por isso você tem que ver, tem que controlar. Mesmo se o seu filho já entrando numa idade da adolescência, você tem que controlar o que ele está vendo. Porque se ele não ama a Cristo, uma hora misericórdia, mas. Então já ensine mesmo os seus filhos, só namore quem não ama a Cristo. Senão você vai ter problema. É quando só. Não é se. Não é se não. Você vai ter problema. Se você namorar uma pessoa que não é de Jesus, que não ama Jesus em primeiro lugar, que não tem compromisso com Cristo, você vai ter problema. É uma afirmação. Só é quando uma hora a máscara cai. Quem não ama Cristo, que nos fez do nada,
Vai te amar para sempre? Vai. Talvez tenha uma paixão, e paixão acaba. Paixão acaba. Olha aqui, versículo 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a responsabilidade é pessoal. Não tem mais essa, mas meu pai, que não sei o que lá, que eu fui ensinado assim. A palavra está aí, irmãos. Aqui, principalmente nós brasileiros, irmão, o Estado é laico, é livre culto, a pessoa pode ler Bíblia, pode buscar, conhecer a palavra, pode fazer o que eu fiz. Uma hora que estava com muita dúvida, era meio ateu, eu fui em várias igrejas e religiões, até que eu me senti em casa. Mas eu tenho lá a tradição da minha família, né? Que não sei o que lá. Tradição nenhuma é maior do que Deus, irmão. Deus, Ele está te autorizando a você varrer o inimigo da sua casa. E cada um daqueles lá foi tolerando o inimigo, foi tolerando o inimigo, foi tolerando o inimigo, e acabaram se perdendo. Acabaram perdendo, acabaram mesmo ali estando influenciados com o inimigo. Alguns foram tributários lá, mas não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que você seja totalmente santo, seja totalmente dele, que não tenha nada ali, irmãos, né? Que possa mesmo te envergonhar. Amém, irmãos? Vamos dar uma volta da vitória em nome do Senhor Jesus? Vamos pôr de pé? Em nome do Senhor Jesus? Oh, glória a Deus, estou vendo uma chuva de bênçãos chegando neste lugar, irmãos. Olha que bênção na sua vida, na sua casa. Acabou esse negócio de maldição hereditária. Mas é assim mesmo. Aí tem umas mulheres aí que fizeram uns exames, né? Que tinham umas predisposição a ter certos tipos de câncer e já saíram decepando tudo. Vocês devem ter ouvido falar. Pessoas famosas fizeram isso. Fica amarrado no nome do Senhor Jesus. Minha mãe teve, eu vou fazer um exame aqui de DNA. Eu tenho uma predisposição boa de ter também, então eu vou me adiantar, vou tirar. Você acha que isso vai liberar a pessoa? Que pode ter um câncer em outra parte do corpo? Está muito louco esse mundo aí, irmãos. É muita oração, porque está demais. É muito demônio para pouca. A gente está se preparando para expulsar demônio, amém? Graças a Deus. Vamos dar aquela linda salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Se prepare para tomar posse da tua bênção. Jesus já garantiu lá no Calvário. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo,
o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas vai operar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Está chegando, por Deus, está chegando aí na sua vida, está chegando lá na sua casa, está chegando aí na sua fonte de rede, em nome do Senhor Jesus. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá, está chegando aí. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. E para o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus. Vamos todos, isso, irmão, dando a volta da vitória, irmão. Mudou tudo, veio para mudar a nossa história. Ainda que havia uma maldição hereditária, algo que estava passando mesmo de pai para filho, que vários dos parentes ali estavam amaldiçoados, Deus ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Mas nós temos que ficar atentos para não acabar caindo no laço de Satanás, amém? Volta lá, nós começamos Juízes, capítulo 1. Pode ir direto para o versículo 27, que é o mesmo assunto aqui. Que vários das tribos não conseguiram expelir os filhos, né, dos cananeus da sua terra, e ficaram ali vivendo mesmo com a coisa errada, tolerando aquilo que não presta. A maldição vinha, a doença daqui a pouco chegava, o filho daqui a pouco bebia, acontecia algo, várias maldições, várias doenças, toda essa desgraceira que tem fora. Juízes capítulo 1, versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. É tolerância zero, irmãos. Não tem tolerância na Bíblia para coisa errada, irmão. Começando por nós e pela nossa família. E dando exemplo, conversando com a pessoa, né? Quando você vai visitar um familiar, a casa dele é a regra deles. Você deve ir até para abençoar aquela casa. Até mesmo para mostrar a diferença, que nós só não fazemos o que a Bíblia não condena. A gente não bebe, não é só porque a gente não quer, porque a gente não precisa, irmão. A nossa alegria está na casa da presença do Senhor, amém? E beber e tirar da presença do Senhor é o que está no Provérbios capítulo 20, que a bebida fraca, fermentada, ela é escarnecedora, e a bebida forte, né, que é a destilada, ela é alvoroçadora. Quem beber jamais será sábio, jamais terá a sabedoria de Deus, amém? Então é por isso. A Bíblia não tem tolerância para isso. Vai falar, mas não sei o que. Não tem. Mas lá algum falava lá que bebia vinho. Irmãos, o vinho era um mosto, é o vinho que a gente usa aqui na Santa Ceia.
né, que a gente tem usado nos últimos meses aí, que é o vinho integral, o suco de uva integral, que é o primeiro suco que sai da uva, é o melhor, parecido com a conversão que Jesus Cristo fez lá na boca de Canaã. Ele converteu a água em vinho. Essa conversão que ele fez da água em vinho, o vinho não voltou a virar água. Amém, irmãos? Da mesma maneira que nós que estamos em Cristo, nós não voltamos atrás. Se só ouviu alguém falar assim, fulano desviou, na verdade ele nunca se converteu totalmente, irmãos. O verdadeiro convertido, ele não desconverte. Porque aquele que está no processo da conversão, ele continua, irmão, até ser dia perfeito, amém, irmãos? Mas quando a pessoa está ali, meio no tico-tico no fubá, que eu não sei o que eu quero, fica em cima do muro, sabe? É que a pessoa não estava mesmo firme, irmão. Quem está firme, continua firme até o fim, irmão. Não pega carona para deixar de vir, dá um jeito de chegar, busca o Senhor. Na hora de uma luta, busca mais o Senhor. Tem gente que na hora de uma luta quer... Não, pensa que o inimigo tem dó? Na hora que ele te derrota, ele está te preparando para te matar, para te destruir, irmão. Ele veio para roubar, matar, ele te roubou, te deu uma derrota, ele quer mais, irmão. Mas tem gente que fica ali, não dá, né? Estou indo na igreja, ainda está tanta luta, irmão. Irmãos, a vida com Jesus não é fácil, mas ele vai te levar para a vida eterna. Aleluia, pois. Exatamente, essa é a preparação. Você vai passar por luta, mas quando acabar o tempo aqui na terra, acaba a luta. Mas se você não estiver firme no centro da vontade de Deus no seu último dia, põe a mão na cabeça e fala, Exatamente, é o compromisso com ele. Eles foram tolerando. Ali os cananeus, eles foram tributários, né? Talvez alguém, né? Você não pode escolher seus clientes, mas você pode escolher com quem você vai fazer negócio mesmo. Sociedade. E principalmente relacionamento. Nunca se coloque em julgo desigual com ímpios. Aqui os cananeus ficaram ali, eram tributários, pagavam uma taxa para ficar ali. Mas acaba influenciando, irmãos. Ore bem, irmãos. Né? Tem certas religiões aí que eles só fazem negócio entre eles, irmão. Às vezes nós, como povo de Deus, até porque às vezes a qualidade de um servo de Deus seja um pouco melhor, então, por isso que às vezes o preço é um pouco maior. Mas o preço é um pouco maior daquele serviço que algum servo de Deus vai fazer, mas ele é fiel, irmãos. Você sabe que parte daquilo que você está ali, pagando em serviços para um servo de Deus, vai voltar para a obra de Deus. E às vezes a gente não faz essa escolha, a gente só faz uma cotação de preços. Aí o preço que for mais baixo, a gente contrata. A gente não sabe se aquilo que a gente está pagando para aquela pessoa, o que ela vai fazer com ela. E era bom a gente saber. Ela pode ser uma serva do inimigo, irmãos, que está aplicando mesmo nessa proliferação da pedofilia, do destruimento da família. De algum lugar o dinheiro vem. E às vezes somos nós mesmos. Porque às vezes a gente olha lá o meu irmão lá, o irmão da igreja, o irmão de outra igreja lá, cobrou muito. Conversa se não dá para diminuir mais, faz umas cotações, e você sabe que um irmão, conversa com ele, quem sabe ele diminui um pouco, e mesmo se não chegar ao mínimo, o mínimo dele ainda for um pouco maior do que um que está aí fora, que você não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, faça negócio com o irmão, irmãos. É por isso que aí fora, alguns aí estão crescendo, irmãos. Porque nesse ponto eles são muito fiéis entre eles, não fazem negócio fora, irmão. Se ele precisa de um médico, vai pegar da religião dele. Se ele precisar de um arquiteto, se ele precisar de um engenheiro, vai pegar da religião dele. Se ele precisar de uma costureira, ele vai pegar da religião dele, irmão. E ali o dinheiro fica circulando entre eles, irmão. Por mais que você vai pagar um pouco mais, uma parte desse recurso vai voltar para o senhor em forma de dízimo, de oferta de fidelidade, irmãos. E às vezes a gente não para pensar nisso, irmãos. Só ficamos olhando ali, esse pouquinho aqui, não sei o que lá, não. Preze por qualidade. Geralmente, se é um servo de Deus, a qualidade também vai ser melhor. Porque ele sabe que está fazendo não só para você, mas está fazendo para o Senhor, amém? E a parte daquele recurso vai voltar para a obra, irmãos. E é necessário, irmão. É necessário, a obra de Deus é feita aqui nesse mundo, então precisa mesmo que essas pessoas sejam abençoadas.
elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, continuando, versículo 29. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gézer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quintron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Asser expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquizib, nem Elba, nem Afeca, nem Reob. Porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até a montanha, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. Foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acabrim e desde a penha e dali para cima. Povo de Deus, eles foram tolerando várias coisinhas ali no meio, um abismo vai chamando o outro abismo. Alguns eram tributários, mas sabe como que é, né, irmãos? Não se coloquem em julgo desigual com o ímpio, aqui nós estamos vendo. Eles foram tolerando, até uma hora que Deus aqui falou com eles, através da mensagem do homem de Deus, versículo 1 do capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra do vós quais tinha jurado a vossos pais, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Irmãos, Deus é o Deus de aliança, Deus de promessa. Ele não quebra, ele não é homem que possa mentir, e nem filho do homem para que volta atrás. Então aliança, quem quebra somos nós. Ele tem nos mostrado o caminho santo, aquilo que nós vimos lá no Isaías, um caminho que é o caminho santo, o incircunciso e o mundo não atravessa. Nós que vamos tolerando, nós que vamos olhando para o outro lado, o filho está fazendo uma besteira, você está olhando para o outro lado, você até ora, mas não fala. Às vezes você tem que exercer a sua autoridade, tem que exercer. Às vezes a pessoa quer falar com quem não tem que falar, com o vizinho, com o marido, com uma esposa, aí que é mais oração mesmo. Mas com o filho, tem que ensinar desde pequeno, porque quanto mais crescer, mais difícil vai ser, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Não desista não, filho, não existe ex-filho, sangue não vira água. Mas Deus está falando aqui, agora é a hora, e você vê que Ele não vai invalidar o concerto. Deus é um Deus de aliança. Se Deus não está nos respondendo, quem quebrou a aliança não foi Deus, fomos nós. Ele continua firme, Ele é o mesmo, Ele não muda. Versículo 2: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Exatamente, acordo zero com o inimigo. Vigie mesmo nos seus acordos que vocês fazem fora, de negócio mesmo, fazer sociedade, e já vai ensinando aos filhos. Se não ama Jesus, você está arrumando sarna. Daqui a pouco vai ter que ir lá no pet shop, pegar lá um negócio para tirar a sarna. Ficar lá dormindo com o cachorro, ficar dormindo com o cachorro sarnento. Não, pega a sarna não. Olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso, irmãos? Rebeldia não é só desobedecer, é tardar a obedecer. A pessoa fica assim, daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco isso. Isso é procrastinação. Você está deixando de fazer aquilo que você deve fazer. Está procrastinando. Não, é para agora, irmão.
Não vai cair seu braço e você tirar aquele negócio que está ali te atrapalhando no caminho. Se você colocar aquela toalha no lugar que o outro deixou, você primeiro briga e depois continua lá no mesmo lugar no outro dia. Por quê? Porque às vezes é coisa de natureza, irmão. Não é por força nem por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus, irmão. Faz o seu melhor, irmão. Não vai cair seu braço se você fizer um pouquinho mais, muito pelo contrário, porque tudo que você estiver fazendo é para o Senhor, amém, irmãos? Mas a pessoa não obedece. Por que fizeste isso? Versículo 3: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão a vossas costas os seus deuses, vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Mas não adianta possuir qualquer terra, a terra tem que ser santa, senão você vai chorar um choro de crocodilo, irmão, né? Até brinquei com o povo de manhã. Por que chama de lágrima de crocodilo? Porque crocodilo não tem membrana, né, lacrimal, ele não chora, mas quando ele sai da água, parece que a água está escorrendo ali do olho dele, parece que ele está chorando, mas ele não está chorando. E é que nem muitos que choram na presença de Deus, mas não mudam. Continuam fazendo as mesmas coisas, reclamando, murmurando, sabe, blasfemando, amaldiçoando, e nada muda. E as coisas, em vez de melhorarem, ficam iguais, quando não piores. Por quê? Porque não obedece. Porque o que Deus tem preparado é para você possuir a terra. E a terra que nós estamos vendo, qual que é? Uma terra santa, irmãos. É um caminho santo, é um caminho separado. O circunciso imundo, ele não fica toda hora atrapalhando a sua vida, irmão. Ou toda hora atrapalhando, até você não tem paz na vida, a cada segundo mesmo tem alguém te atrapalhando, é porque você não está no caminho santo, você não está obedecendo o que você já conhece da palavra de Deus. Deus não deixa nos ser tentados além do que nós podemos suportar. Junto com a tentação, Deus já dá o escape. Se você está na luta a todo momento, é porque ainda você não entrou nesse caminho santo. Você ainda não aprendeu a exercer sua autoridade, a dizer, aqui é um caminho santo, a minha casa é do Senhor Jesus. Inimigo, pega tudo que é seu e sai. Mas porque você não deixa ele entrar em você primeiro. Mas se você deixa entrar em você, como que ele não vai entrar na sua casa? Se você tolera que qualquer um leve qualquer coisa para lá, tem que mudar, irmãos. Tem que ser transformado. Enquanto José, olha aqui o versículo 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias do ancião se prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então, enquanto há testemunhas, a pessoa fica ali. Por isso você tem que passar para os seus filhos. Enquanto no tempo de Josué, o povo fez a obra, porque estavam olhando para o homem, mas tem que deixar o legado. Às vezes você está sendo muleta, você não tem falado o que tem falado, você tem ajudado uma pessoa, mas não tem feito em nome do Senhor, abençoado aquilo ali, você vai dar, né? Hoje à tarde passou uma pessoa, eu abençoei a coisa, orei pela pessoa, irmãos. Para quê? Para que ela não pegue um recurso seu, de quem é de Deus, de uma doação, né? E acabe mesmo usando aquilo como muleta. Sobrou um pouquinho dessa doação que eu consegui ali na igreja, agora eu vou pegar esse dinheiro que sobrou, vou lá no bar. Não vai, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Vou lá na biqueira pegar lá um pino, lá um não sei o que lá. Não vai não, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Aquilo que nós fazemos é santo. Então o inimigo e o imundo, ele não passa. Então você faz, ajuda, abençoa, mas aquilo que você está fazendo, você fica firme no Senhor, para que não seja uma muleta, que a pessoa vai acabar. Tem gente que não precisa de muito não. Tem gente que às vezes vai pegar o que você deu e já vai vender para trocar por droga. Já vai fazer isso, irmão. Você pode dar uma coisa fechada para a pessoa. Tem gente que vende até a comida pronta.
Sério, não estou brincando não. Tem gente que pega uma marmita pronta e vende, irmão. E troca por droga e depois vai correr atrás de novo. Mas você vai abençoar e a pessoa não vai fazer, vai ficar com nojo daquela droga em nome do Senhor Jesus. Vai ficar com nojo daquela coisa errada em nome do Senhor Jesus. Por isso nós temos que fazer em nome do Senhor. Josué e Yoshua é Jesus, irmão. Então o tempo de Jesus não passou, irmãos. Deus ele tem até permitido que alguns continuem mais aqui, para que nós possamos crescer cada vez mais naquele legado, e aprendendo mesmo dos servos de Deus, das palavras que o Senhor tem nos dado, e buscando o Senhor todos os dias, glorificando o Senhor 7 vezes por dia e de noite. No tempo que nós temos, nós separamos aquele tempo para glorificarmos a Deus, porque Deus só está a procurar um tipo de ser humano, os fiéis da terra, para que estejam com Ele. Se você não for fiel, você não vai estar com Ele. Não vai estar. E vai se perder. Olha aqui, versículo 8. Faleceu, porém, Josué. Uma hora vai morrer, irmão. Ninguém vai ficar para sempre aqui. Uma hora o pastor vai ser trocado. Né? Ou pode morrer também, né? Para morrer basta estar vivo, acabou o tempo, irmão. Teve irmãos aí nossos do ministério, irmão, que morreram mais jovens do que eu por conta dessa pandemia de Covid, irmãos. Acabou, já tinha ter encerrado o tempo deles. Pastor, por que alguém não foi lá orar? Porque esse homem de Deus não orou e não ficou curado? Irmãos, não questione isso nunca, irmãos. Quem está caindo nesse lado vai dar conta a Deus, irmão. Vai dar conta a Deus. A pessoa acabou o tempo dele. Tanto faz quanto aqui ou lá. Conta a salvação de qualquer pessoa. Por mais que a pessoa tenha sido a pior pessoa possível, alguém pode ter plantado, alguém pode ter até regado, mas Deus conhecer a estrutura daquela pessoa não ia ser firme que nem nós aqui, ó. Domingo, 7h30 da noite, você na igreja, e a pessoa ficar 7h30 na igreja no domingo? Não, ela não tinha estrutura para isso. Então Deus preparou tudo para que no último estado daquela pessoa ela estivesse com Ele e aquela pessoa permanecesse com Ele eternamente. Amém, irmãos? Deus permite que o corpo seja destruído, mas a alma foi salva para o dia do Senhor. Amém, irmãos? Mas se você que Deus chamou para você ser firme na casa de Deus, para fazer a obra de Deus, continue firme. Então você faz a sua parte, é tudo depois da sua casa. Então você vai buscando a sua santificação, você vai se procurando. Alguém parou pelo caminho, você perdeu um querido familiar, o luto, você tem direito ao luto. Mas cuidado para o inimigo não te levar o luto para uma revolta contra Deus. Que só Deus sabe. Às vezes a pessoa mesmo se feriu, ela mesmo teve uma vida desregrada, de bebida, de álcool, de droga, de prostituição, pegou doença, e depois o médico não conseguiu fazer nada, e a culpa é de Deus? A culpa é do médico? Mas tem gente que fala assim: médico, se esse médico não sarar minha mãe, meu pai, eu vou pegar. Para com isso, meus irmãos. Acabou o tempo, irmãos. Respeite, tema ao Senhor, que além de permitir ali a destruição da carne, tem o poder de salvar a alma ou lançá-la no inferno. Se tiver com Ele, nem que for no último estado, vai para a glória, amém? Mas se não, vai para a perdição, fogo onde nunca apaga, e o bicho nunca morre, nunca morre. Uns caem nesse laço. Cai nesse lado. Josué morreu. Olha qual a idade que ele morreu aqui, ó. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, uma boa idade, irmãos. Já tinha filhos, já tinha netos. Glória a Deus, uma hora alguém vai, irmãos. É ordem natural. Um filho enterrar um pai, um neto enterrar um avô, você conheceu seu avô, talvez um bisneto enterrar seu bisavô, mas em tempo de guerra, às vezes essa ordem inverte, né? Nosso país não tem guerra declarada contra nenhuma nação, que manda os soldados para a guerra para morrerem, né? Por isso se fala isso, né? Mas existe uma guerra espiritual, irmãos, que o inimigo tem ceifado aí os jovens, irmãos. Tem jovem morrendo, irmãos, de doença, de enfermidade, de acidente, de incidentes, de droga, de coma alcoólico, de overdose, de tiro, de morte morrida.
né? Morte matada, e nem diz outro. Irmãos, está aí. É um tempo de guerra. Tem pai enterrando filho. Aí é dolorido. Tem avô enterrando neto. Tem bisavô enterrando bisneto. Que dorma. O normal já é o contrário, já é dolorido. Um bisneto enterrar um bisavô, mas conheceu. É ordem natural. Quando inverte essa hora natural, é dolorido, mas não pode. Você não pode se revoltar. Vai ficar a saudade, mas tristeza não, tristeza de Satanás. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo, irmãos. A alegria do Senhor é nossa. Deus só responde na alegria do coração, mesmo numa luta. Não é para você ficar pulando também no velório do seu neto, né? Pelo amor de Deus, né? Dá de doido. Mas você tem uma paz, irmão. Você tem uma paz. Você tem uma tranquilidade, para você levar paz e tranquilidade para aqueles que perecem. Uma hora acontece a luta, mas você não vai se revoltar, nem contra ninguém, principalmente contra Deus. Mas tem gente que aproveita ali o luto e o inimigo ele usa aquela pessoa que já está naquela melancolia, naquela opressão, aí coloca uma ansiedade, já coloca uma tristeza, alguns querem ir junto, né? Marido, minha esposa morreu, eu quero morrer junto, meu filho morreu, eu quero morrer junto, minha avó morreu, eu quero morrer junto. Acabou isso, acabou isso. Elas foram separadas para a presença do Senhor, para a glória, irmãos. Quem sabe o último segundo é só Deus, irmão. Então vamos crer que foram para a glória. Tem gente que crê, mas saber mesmo é só a pessoa. Mas nós temos que seguir a carreira até o fim. Aquele que guardar a fé, irmãos, que cumprir a carreira, esse mesmo vai receber a coroa da vida, amém? Cumprir seus dias na presença do Senhor. Mas esse povo aqui, ó, o Josué morreu, irmão? Olha o que aconteceu. Versículo 9: sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte, no monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvavam-se a eles, e procuraram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astárotes. Ai, 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 põe a mão na cabeça e ai, 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 irmãos. Nós somos fruto do meio, irmãos. Por mais que não pareça, né? Talvez ali na sua criação, algo que você não gostava que seu pai fazia, que a sua mãe fazia com você, você acaba fazendo. Pode se observar quem tem filho. Quem tem filho pode observar que alguma coisa que seu pai e sua mãe fazia para você, você falava, jamais vou fazer isso com meu filho. Aí quando você teve filho, você fez a mesma coisa, porque no fundo nós somos fruto do meio. Então agora é a hora de olhar para Jesus. Carta aos Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, apontando para Jesus. Pregai o evangelho a toda criatura. É isso que vai fazer a diferença. É mudar esse ciclo vicioso. Nessa coisa aí que a pessoa fica com essa mentalidade. Continuar mesmo falando maldição. Continuar, não, mas eu continuo nesse rito, eu continuo nesse ritual, eu continuo fazendo essa religião. Por causa que é da minha família, né? Não, irmãos. Olhando para Jesus. Para mudar, para quebrar essa maldição, para transformar na sua vida e a sua história. Por quê? Porque é um perigo mesmo ficar fora de Jesus. Pega a Bíblia agora, vamos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 6.
Amém? Versículo 20 diz assim: quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Livre da justiça não é que você não vai ter julgamento, é muito pelo contrário, você já está condenado. Olha o versículo 21. E que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonheis? Porque o fim delas é a morte, irmãos. Exatamente, o salário, continuando aqui, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nosso Salvador. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Então, quem está no pecado, morrer nos seus pecados, essa pessoa já está condenada. Depois não adianta nenhum tipo de sacrifício, que nem o inimigo engana algumas religiões, que ela pode fazer uma oração pelo morto, né? Alguns aí, mas vai haver reencarnação, depois da morte vem o juízo. Aquele que desce a tumba, a sepultura, jamais retornará. Já entrou no juízo do Senhor. Se morreu com Cristo, vai descansar e vai para a glória de Deus. Se morreu sem Cristo, vai para a perdição eterna e acabou, não tem jeitinho. Mas o inimigo engana. Faço o que quiser, quando eu morrer, meu parente ora por mim, acende uma vela de 1 quilômetro, né? Que eles falam por aí. Você não precisa disso, irmão. A luz é o Senhor, irmão. Negócio de vela é coisa de Satanás, irmão. Você não precisa de vela para te iluminar, para iluminar ninguém, para iluminar a alma de ninguém. Isso não existe em conversa, engano do inimigo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o salário da obediência é a vida, e a vida eterna. É o que o Senhor tem nos preparado, esse compromisso com Ele. Volta aqui, moço. Olha aqui o que diz no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Quer dizer que quando você abriu mão da sua velha criatura, totalmente, não é totalmente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas todas passaram e tudo se fez novo. Se tem alguma coisa da velha criatura, você está alimentando a velha criatura, irmão. Se você está alimentando a velha criatura, você está se dividindo com a velha criatura. Você não é totalmente nova criatura, você acha que está servindo a Deus, mas você está servindo 100% ao Satanás. O salário do pecado é a morte. A velha criatura é de morte. A carne é para morte. E a pessoa fica ali continuando fazendo a mesma coisa. A Santa Ceia é Santa Ceia da aliança com Cristo Jesus, com compromisso pleno com Cristo. Não é Santa Ceia da mentira. Que você sai daqui, toma Santa Ceia e já fica aí fazendo a mesma coisa. Cuspindo fogo, falando besteira, amaldiçoando. Não, irmão. Nós não somos da nova aliança, nós só abençoamos. Às vezes nós precisamos alertar sobre o pecado. Mas quando nós falamos do pecado, não estamos falando sobre o pecado. Nós estamos falando da cruz, que foi onde Jesus levou o nosso pecado. Ele levou o nosso pecado, está levando o pecado daquela pessoa para alertar. Se ela morrer naqueles pecados, e alertando na palavra, aí a partir de então a responsabilidade da pessoa. Você alertou, irmão. Alguns não querem, irmãos. Alguns são difíceis. Mas saber do último segundo, o último minuto da vida da pessoa, porque tem alguns que não tem estrutura para ser servo de Deus, irmão. Mas é da sua casa, é do seu sangue, você está fazendo o seu melhor possível, creia que será salvo tu e tua casa. Amém, irmãos? Olha aqui, o versículo 8, né? Olha, também com Cristo, que morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Cada um de nós deve se considerar morto para o pecado. Por quê? Porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. É muita maldade você continuar usando essa carne como assim, Deus é amor, ele perdoa, mas Deus é justiça. Não se engane mais não. Não deixa o inimigo te enganar. A carne tendenciosa ao pecado. E a carne às vezes é pior do que o Satanás. Por quê? Porque o inimigo, quando ele está na vida da pessoa, está no encosto, e ali ele manifesta, ele é obrigado a sair. Mas tem gente que nem demônio manifesta, e fica aqui naquela carnalidade, não tem o demônio, porque não manifesta demônio, está pior, porque já está na mente, já está encostado na vida da pessoa. E a pessoa, se ela não quiser, o inimigo ele não sai. Ele já te cegou. Ele tem cegado aí o entendimento de muitos. E a pessoa continua ali fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado mude. E se o resultado mudou, é problema do ciclano, é culpa do Beltrano, é até de Deus. Acabou isso. Cada um de nós somos responsáveis individuais pela nossa bênção e pela nossa maldição, pela nossa salvação e pela nossa perdição. E aí sim, a partir da nossa salvação, será salvo tu e tua casa. Mas se você não acordar, você está perdido. Imagina o seu querido e familiar que não quer nem saber de Jesus Cristo. Santa Ceia não é brincadeira não. Santa Ceia não é brincadeira não. Mas a Santa Ceia, cada culto, cada palavra que você ouve, é o pão da vida. E ali Jesus Cristo, pelo Espírito dele, te traz de volta o caminho, te lava naquele sangue, e você é nova criatura para tomar posse da bênção e da vitória. Amém, irmãos? Jesus é contigo. Muda de vida. Leva essa bênção para sua casa. A sua casa é de Jesus Cristo, então não tolera. Começando por você o mal, em nome do Senhor Jesus. O vizinho da direita aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já nos preparando para a Santa Ceia. Lá no capítulo 11. O versículo 23 diz aquilo, porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. O Paulo, ele ensinava o que ele recebia do Senhor. Como Moisés, ele ensinou tudo que está aqui no Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ele nos ensinou porque ele recebeu do próprio Senhor. Como toda palavra da Bíblia, essa Bíblia com 66 livros, se a sua Bíblia tiver mais do que 66 livros, aí você tem que dar uma vigiada. Ô pastor, existe Bíblia com mais? Tem, foi acrescentada. Entendeu? Mas a Bíblia é totalmente inspirada em Deus para te dar uma santidade, uma vida de santidade, né? E ponto final. Então o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei que na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o parti e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, até que ele volte. Então, em memória do Senhor e por ordem do Senhor, nós participamos da ceia. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor, é para ele. E nós não podemos participar de qualquer maneira. Olha aqui o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. As mulheres falam assim: não preciso nem me examinar, posso comer direto. Não, quando está falando homem na Bíblia Sagrada, é ser humano. Quem é ser humano aí? Quem é ser humano aí? E tem gente que não levantou a mão? Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que veio do macaco aí? Nós viemos da Eva, nós viemos do Adão, né? Estou brincando, viu, irmãos? Tem gente que não entende direito, não precisa ficar bravo com ninguém não, amém, irmãos? Tem gente cutucando: não levantou a mão, não, estou brincando. Nós viemos do Senhor, irmãos.
Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança para vivermos em comunhão com Ele e agora comungarmos com Ele na palavra. Primeiro a palavra e agora celebrarmos com os elementos, o pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva representando o sangue do Senhor, mais nos examinando. Cada um faz um autoexame. Eu não posso te representar. O caminho santo é individual de cada um. O incircunciso, o imundo não passa, mas o pastor também não passa, irmão. Não passa. A esposa não entra no caminho santo do marido, o marido não entra no caminho santo da esposa, é um caminho individual, irmão. É santo e é individual. A salvação é individual, irmãos. Eu não posso te representar nessa oração. Você faz a sua oração com Deus, confessa tudo para o Senhor, perdoa quem você tiver que perdoar, irmãos. Mesmo aquela pessoa que está difícil de perdoar, você tem que liberar o perdão, irmão. É amar até na hora que não era para amar, irmão. Senão você não é digno de participar da ceia, irmão. Como você não perdoa, está com ódio, rancor, uma mágoa, um ressentimento e vai participar da ceia? A santa ceia não vai ser do amor para o Senhor, não. Vai ser a santa ceia da mentira do Satanás na sua vida. Vai ser só um pedacinho de pão, um pouco de suco de uva, irmão. E ainda que vai te levar à condenação. Porque olha aqui o versículo 29, de novo, porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não dando devido valor, irmão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é só ali uma coisinha, não. É uma coisa séria, seríssima, na verdade. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A pessoa continua mesmo, fraco, doente e ficando pelas beiradas. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Exatamente. Dê o devido valor. Vamos agora nos colocar de pé. Você feche os seus olhos. Vou te dar um pouco mais de um minuto para você falar com Deus. Fala com Deus. Abre o coração, perdoa para ser perdoado, pede perdão dos seus pecados e pode ter certeza absoluta que você coloca a sua casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Se você não recebeu Jesus como um Salvador, já convida Jesus para fazer morada eterna no seu coração, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e fique ali sendo participante mesmo da família de Deus. Feche seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita cada um de nós com o teu renovo, Pai, seu fogo, meu Pai. Todos somos humanos, falhos e pecadores, Pai. Mas a preparação é essa, é o autoexame, Pai. É um autoexame porque nós temos que estar nesse caminho santo. Mas às vezes, as lutas das vidas, Pai, ou os afazeres, meu Pai, ou aquilo mesmo que nós temos passado, as afrontas, nos deixa ali, meu Pai, cansados e à beira do caminho, Pai. E a beira do caminho é perigoso. O inimigo, ele está ali. A serpente está à beira do caminho. O escorpião, o carrapecho, o ladrão, o salteador, o estuprador. Só tem perigos à beira do caminho. Mas no caminho, é o caminho santo. O incircunciso, o imundo, ele não atravessa, ele não anda, que ali ele é visto de longe. Senhor Jesus, que a tua luz, meu Pai, ilumine nossos caminhos, seja lâmpada para nossos pés, meu Pai. Nos purificando, Pai, nos convencendo do pecado, para nós sabermos que é pecado e nos arrependemos e deixarmos e doer, Pai, para não voltarmos a pecar mais. Nos convença do juízo, quando alguém pecar contra nós, meu Pai, nós consigamos perdoar, Pai, mesmo que pareça imperdoável. É o que alguém fala assim: quem perdoa é Deus, eu não perdoo. Uma pessoa dessa nem conheceu a Deus. Infelizmente tem coisas que alguém usado pelo inimigo parecem ser imperdoáveis, mas não existe pecado imperdoável. Abre o seu coração agora e libere esse perdão, meu. Libere esse perdão, não deixa mais o inimigo te causar esse infortúnio de você ficar pensando nisso, de te acusar de novo, de acusar a pessoa de novo, porque ele é o acusador. Se perdoou, já está perdoado e nunca mais você pensa nesse assunto. E se vier um pensamento, você repreende, que é o demônio, é o próprio diabo querendo roubar a sua bênção, sabendo que você perdoou, que quer que você de novo fica pensando naquele assunto para você não perdoar, porque um dia todos
nós compareceremos diante do juízo do Senhor, Pai. Se você não aceitou Jesus, aceite Ele agora como Salvador, o único e suficiente da sua vida. Se prepara para participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, envolva essa pessoa na tua presença. Cada um de nós, Pai, arrependidos, somos perdoados e estamos salvos, meu Pai. Perdoamos e estamos perdoados. Estamos preparados para participarmos da mesa com o Senhor. Irmãos, abre o seu olho agora. Levanta a sua mão direita e olha aqui na mão do servo de Deus, em nome do Senhor Jesus, e com fé, com o olho bem aberto, repita comigo: meu Deus, eu me arrependo, em nome do Senhor Jesus, de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, sentimentos, por intenções e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajude-me a não cair mais em tentações, e eu perdoo a todos que me fizeram mal, a todas as maldades, grandes e pequenas. Senhor Jesus, ajude-me a lançar lá no mar do esquecimento todas essas maldades que me fizeram. E nesse momento eu renovo os meus votos e eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Seja bem-vindo à família de Deus. Irmãos, passa a ceia para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que orou com fé não só pode, mas participa da ceia em nome do Senhor Jesus. O manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Bem faminto sua alma, saciar, vencear o mestre chama, vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus nos manda, outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, enche pão, e Jesus que os convida a ceia vir, vencear o mestre chama, vencear o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Pai, nós estamos aqui em memória do Senhor, com responsabilidade e dignidade, com honra. Estamos aqui, meu Pai, com
teu corpo nas nossas mãos, que representa, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós lá no Calvário, martirizado de dores, onde Ele recebeu sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre nosso Senhor, e pelas feridas dele nós já fomos sarados. Assumimos todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Pode participar do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Oh, me canta, isso, povo de Deus. Glorifica. A tua igreja te adora, Senhor Jesus. Isso. Da mesma maneira que esse pão foi moído entre nossos molares, ele foi moído. O sacrifício não foi em vão no Calvário. Ele tomou nossas doenças e enfermidades. Receba saúde no teu corpo. Já glorifica, porque Jesus Cristo está te dando saúde, igreja. Já te dando saúde, você que é um servo dele. Isso, você faz parte da natureza divina de Cristo. O incircunciso imundo, ele não atravessa mais o seu caminho. Você é uma nova criatura, você está em Cristo Jesus. Oh, malabalaba, xeremicanta. Dela malabalaba, xeremicanta, namana. Teoremiama, serbiliama, malabalama, xeremiama, malama. Isso, glorifica o Todo-Poderoso. Isso, Ele te fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Você é um ser perfeito. Você é um ser mesmo que está na presença do Todo-Poderoso. Você foi feito nova criatura em Cristo Jesus para vencer. As velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Isso, aquelas enfermidades que vinham passando de geração em geração, aquele mal genético, aquele mal hereditário, aquela herança genética maligna, não tem mais poder sobre a sua vida. Pode glorificar ao Todo-Poderoso, pode receber saúde no teu corpo e dar glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Pode ser aleluia, igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh, balababa, xeremicanta, namanamaná. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice. E tendo dado graças, diz: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, o sangue foi derramado, e aquele sangue do Calvário não cobriu o pecado de ninguém, veio para tirar o pecado do mundo. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Pode participar do cálice de Cristo. Oh, aleluia. Oh, me canta. Isso. Quem está na liberdade dos filhos de Deus. Isso. Glorifica. Você é nova criatura. Você é feitura do Senhor. Oh, isso. Pode entrar na liberdade dos filhos de Deus. Você que já foi batizado com o Espírito Santo. Isso. Fale nas variedades de línguas. Receba o Espírito Santo de Deus. Isso. Oh, vai agora sendo renovado nessa hora. Jesus Cristo está vivendo a igreja dele, está nos renovando, está nos vivificando. Você pode, abre o seu coração. Não tem impedimento mais na sua vida. Não tem impedimento. Você está no caminho santo. O incircunciso imundo não pode atravessar. Essa doença não existe mais no seu corpo. Pode mandar embora o sintoma em nome do Senhor Jesus. O diagnóstico cai por terra em nome do Senhor Jesus. A tua casa é chamada casa de oração, casa de louvor. A tua casa, o teu corpo é de Jesus Cristo, meu irmão. A tua casa é de Jesus, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, o seu filho é herança da parte do Senhor. É herança da parte do Senhor. Acabou para o inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Toda a sua herança, tanto os filhos naturais como os filhos espirituais, são propriedades exclusivas do Senhor Jesus Cristo, assim como você é. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia.
Isso, glorifica o Deus poderoso. Isso, com fé glorifica Ele. A beleza da tua santidade, com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com toda a tua mente, com todas as suas forças, com tudo que você é. Você é nova criatura. Oh, Senhor, me canta na marama. Senhor, me canta na marama. Oh, dona Mercedes, me canta. Glorifica na beleza da tua santidade. Seja santo, porque o Senhor Jesus é santo. E você nunca, jamais vai sair desse caminho santo, onde o circunciso e o imundo ele vão através. Não temos o Senhor contigo. Ó bichinho de Jacó, ó povozinho de Israel, nós somos poucos, mas são aqueles que vão morar no céu, em nome do Senhor Jesus. Isso, você entra pela porta estreita, porque larga o caminho que leva à perdição. Não é fácil a vida com Cristo, mas é uma vida eterna que Ele tem te preparado. Oh, bênçãos para você aqui na terra, para quebrantar os corações mais duros, para você com autoridade falar com o teu querido, teu familiar, você ser aquela bênção dura, mas doce, em nome do Senhor Jesus, usando do amor e do poder do nosso Senhor e Salvador, que um dia morreu por todos os seres humanos da face da terra, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e vive para sempre. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Não é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. E com o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, Deus? Aquele que ceia com Ele, ceia eternamente. Amém? Você abriu o coração, Jesus entra, você ceia com Ele e Ele com você por toda a eternidade. Amém? Todo dia a palavra de Deus vai te sustentar a sua alma, o seu espírito. E ali, se alguma coisa estiver te puxando para fora do caminho, o Espírito Santo já te traz de volta e você continua firme para levar a santidade para a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Povo de Deus, quem é que depois da ceia está se sentindo melhor aqui em nome do Senhor Jesus? Amém? Oh, glória, amém? Deus é contigo. Eu creio que todo aquele que orou com fé, Deus abençoou sua vida e começou uma linda obra, que Deus tem uma obra linda na vida de cada um de vocês, para vocês fazerem a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amigos do Facebook, na sua casa também foi de bênção, eu creio em nome do Senhor Jesus. Deixe seu testemunho, deixa os seus pedidos de oração, compartilhe com seus amigos. A transmissão está terminando, mas esse culto, esse vídeo fica disponível para as pessoas assistirem depois em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz de Deus, uma ótima semana e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém? Glórias a Deus.